mulher se arruma para ir dormir. Vamos ver a maneirinha. Ela coloca a meia. Ela coloca a calça do pijama. Ela coloca a blusa do pijama. E a blusa com botões de algodão. Ela penteia o cabelo. Ela passa creme. Ela passa mais creme. Continua passando creme. Põe a bolsa d'água. Ela lixa o calcanhar. Passa creme embaixo dos olhos. Embaixo do queixo. Antistringente nas orelhas. Vê as pontas duplas. O roupão da Ju. Roupão de algodão. Pantufa pra andar pela casa. Pantufa pra voltar da casa. E o homem, cueca do Paraná Clube e camisa da Cipate. Jingle Box! O que faremos? Então, o que teremos no Jungle Box? Teremos a Toca Raul. Toca Raul, Rodrigo Escama com uma historinha, mais uma historinha pitoresca. Daquelas coisinhas de vinda que só Rodrigo Escama, com seu olhar depurado de fã de rock and roll, Confira. O que mais temos? Calabouço com Doca Soares. Caiu o submundo. O Underground. O que Doca vai trazer pra gente no Underground? O que mais? Interroll. Dele. Quem? Lemmy Kilmister do Motorhead. Malina falando de Leme. I am the one. Não é o Leme. É isso aí. É mais ou menos. É essa versão rebuscada, né? Não é boa. É o que mais? O Rock Pauleira. Brigas. O quê? O Rock in Rio. O Rock in Rio, né? O senhor gosta de Rock in Rio? Adoro. Se a vida começasse agora, se o mundo fosse nosso outra vez. Que versão legal essa. É ritmada, pelo menos eu não minto pro nosso telespectador, entendeu? Pro nosso assinante. Que é isso? O senhor, o que é isso, bro? O senhor fala que gosta de MPB e vem dizer que gosta da cor do som, bro. O senhor é um mentiroso, bro. Não sou. O senhor tá perdendo o crédito, bro. Não sou. O que são os estudantes de matemática monitorando o senhor? Eu sou um cara com muitos créditos, mais do que máquina de fliperama. Mas perdeu alguns agora, professor. Não, senhor. E não adianta sacudir a máquina pra ver se a bolinha vai, professor. Eu quero saber o seguinte. Vai dar tilt. Eu quero saber o seguinte. O quê, professor? Você tá inscrito nesse canal? Que pariu, né? Mas é que inferno. Isso é um inferno. Cara, entendeu? Que 15 terrível. programas. Meu Deus do céu. Isso parece a zaga do coxa. É um inferno. É um inferno. É o ataque do Paraná Clube. Isso, com aquela chuva de cascavel, inclusive, né? Mas já se inscreveu? Arapongas. Faz por Chuva em Arapongas. Pura, choveu pra cacete. Deus do livro. Nós estamos aqui pra falar de futebol. Estamos aqui pra Jungle Box. Você tá inscrito? Não, o senhor já falou isso, o senhor tá repetindo. O senhor tá gagado também, mentiroso e gagado. Não, para. de Chega, beber. Não, para. chega. Vou Não, parar. pô, Chega. pelo amor de Tá. Deus, Vai. Se a vida começasse agora, se o mundo fosse nosso outra vez. Rock Paulina, tratando de um assunto polêmico hoje, Rock in Rio. Rock in Rio. Será que Rock in Rio ainda merece ser chamado de Rock in Rio? Qual foi o melhor Rock in Rio? Será que aqueles, digamos assim, jovens da década de 80, né? Os viúvos da década de 80, em que ainda acham que 85 foi o melhor Rock in Rio? Que assunto é esse que vamos tratar hoje? E aqui, como sempre, né, desse meu lado aqui, o lado do azedão,
azedume, o lado da fervura, o lado da frieira que nunca cura, professor Marcos Vidal, salva de palmas, professor Marcos Vidal, né? E desse outro lado aqui, para combater hoje com o professor Marcos Vidal, aquela pessoa risonha, aquela pessoa criativa, aquela pessoa que parece infinita em sua alma, Rodrigo Vivaz, né? Então, estamos livres para o nosso debate, o assunto de hoje, Rock in Rio. Qual o melhor? Merece ser chamado de rock? Presta ou não presta? Sai daí, Carlinhos Brau. Aonde entra Rock in Rio? Com vocês, Rodrigo Vivaz. Olá, pessoal, meus queridos amigos, diletos amigos caríssimos, né? Então, eu sou um cara das antigas, como todos já sabem, já devem ter imaginado. Nem percebemos. Quando eu tinha 13 anos, exatamente em 1985, primeiro Rock in Rio, eu ainda em casa com a minha mãe e meu irmão assistíamos Rock in Rio na nossa Telefunk antiga, ainda com os bombrios, né? Posso falar bombrios, né? Porque eram vários, né? Ou era bombris? Agora não sei, mas enfim, naquela antena, né? Enfadonha, né? E tentando, enfim, tec, o famoso seletor, né? Tinha poucos canais, inclusive, na época, né? Então, o que eu assisti ali? Fiquei maravilhado com o grande show dos Scorpions, Iron Maiden, Yes, AC/DC, Ozzy Osbourne, Queen, meu Deus do céu, que foi aquele show do Queen. Nessa época, inclusive, eu tinha todos os discos do Queen, né? Tenho até hoje, claro, né? Era grande banda, foi aquela coisa assim que agora até me arrepiei agora de lembrar, porque é uma coisa que tem a ver com a minha memória afetiva. Daí, em 1991, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro assistir ao Dia do Metal. Sepultura, né? Entre Sepultura e o Megadeth teve o Lobão, coitadinho do Lobão naquele momento. Eu gostava do Lobão, mas que tristonho por ele, porque ele levou latada sem merecer, né? Se bem que ele levou lá o pessoal da Mangueira e tal, né? Mas enfim, naquele momento eu era um metalhead, eu era um cara daqueles metal. Hoje em dia não sou mais, claro, que a gente vai mudando e vai crescendo, né? Envelhecendo, né? A gente vai ficando mais brando com a vida, né? Mas enfim, com certeza o professor Vidal vai dizer que essas duas edições foram umas merdas, né? Professor Vidal, pela sua cara, parece um caroço de pêssego ressecado. O senhor tem a dizer do Rock in Rio? Olá, meus queridos amigos, meus queridos telespectadores, meus ouvintes, nossos ouvintes, os companheiros aqui, Rafael Lobo, Rodrigo Vivaz, e eu aqui, na minha humilde opinião, que absolutamente qualquer Rock in Rio é uma bosta. É uma merda. É isso. Festivais em que tem 30, 40 minutos de rock. Mas o que é isso? O professor, o Rodrigo, ele não sabe nem que Rock in Rio ele foi, porque o segundo Rock in Rio nem teve Dia do Metal. Ele deve ter ido no terceiro, quarto, quando ele já era velho. O segundo foi no Maracanã, em 91, em janeiro de 91, e não teve Dia do Metal. O senhor está alcoolizado, Rodrigo? O senhor estava o quê? Desfiando um bacalhau na sua casa e cheirou o salitre do bacalhau? É isso? Em 91 só teve uma atração razoável, quer dizer, ele é um grande artista, foi um grande artista, ele já é falecido, foi o Prince, que abriu o Rock in Rio 2 em 1991, em 18 de janeiro, e no dia 24 ele também fez um show, só que ele não deixou a Globo transmitir, não deixou ninguém transmitir, certo? Porque ele falou assim, tem que cobrar, não adianta, eu sou um artista e tem que cobrar. Sabe? Esse troço de graça, deixa a Globo. Olha o que são as transmissões que eles fazem de Rock in Rio hoje e de outros festivais, como Lollapalooza, como outros, horríveis. Ninguém se compara ao Woodstock, que não teve transmissão, tá? Isso tá fora, é o concurso, mas absolutamente qualquer Rock in Rio que foi, que é ou que será horrível. Mas o Metallica tocou 40 minutos, 50 minutos, Anitta, Cláudia Leite, Carlinhos Brown levando garrafada, Lobão, coitado do Lobão, que é um cara que eu até admiro, pelo amor de Deus, Pepeu Gomes, Erasmo Carlos, Rock in Rio 1 com Alceu Valença, pelo amor de Deus, que lixo! Lixo! Eu falei já! Peraí.
Camarada Rodrigo, os dois falaram do Lobão e aí vou comprar as dores dessa porra aí, né? Reza a lenda que em determinados Rock in Rio parece que as bandas nacionais não tinham direito de passar o som no palco. Por isso deu uma merda lá, inclusive teve retaliação e teve banda que se recusou a fazer o festival. Procede isso? Pelo que eu sei, é verdade isso. Desde a primeira edição, as bandas nacionais eram vistas como assim, vocês aí, né? Então eles não podiam passar o som, tinha aquela questão dos grandes, né, que tinham os melhores camarins e tal, não sei o quê. Mas eu quero rapidamente aqui falar para o Vidal, porque ele realmente não tem o menor conhecimento do que é o Rock in Rio, porque em 1991 teve o Dia do Metal, foi Sepultura, Megadeth, teve o fechamento foi com Guns N' Roses, teve o Judas Priest com Painkiller, e daí teve também o Queensryche, excelente banda, enfim. Foi o Dia do Metal. É que o Vidal ele costuma ver assim, festivais mais de indie rock, tá? Eu acredito que seja mais o lance dele, mais festival da Bahia, do Axé, enfim. Ele não tem esse conhecimento, mas vamos perdoar esse caro senhor aí, né? Que ele realmente está até olhando no Google ali, se vocês perceberem. Ele tá tentando pegar informações. Ele está procurando informações. Ele tá pegando argumentos, camarada Rodrigo, porque o professor Vidal, né, diante e de cima da amargura que ele tem da vida, ele deleta informações sobre, entendeu? Então, a questão do MPB, que tem músicas belíssimas, né? Temos Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Temos vários autores da música brasileira em que ele nega isso, e quando ele assiste o Rock in Rio, parece que ele apagou tudo isso aí. Inclusive, de uma forma maldosa, ele posicionou que as bandas brasileiras não foram bem no Rock in Rio, mas tem esse caso que elas não podiam nem passar o som. Professor Vidal, você tem que rever os seus conceitos, professor. Estou revendo os meus conceitos, certo? É um dia de metal, eu acho que foi no dia 23 de janeiro, no Rock in Rio 2, com 40 Acabou de olhar no Google, só para pontuar. Não, então, 40 minutos de Judas Priest. Guns N' Roses no seu auge, brigando no camarim. Megadeth, que é um submetálico, é uma banda muito ruim. Mas quando Guns N' Roses não brigava entre eles? É verdade. Queensryche, ninguém conhece isso. Ninguém sabe quem é essa banda. Ninguém. Sepultura respeitável e no meio de tudo isso o Lobão levando garrafada. Isso é um dia de metal? Isso é um dia de sei lá, cara, de música pra criancinha. Bota isso. Ninguém se compara, por exemplo, ao Wacken Fest lá, né, um festival que tem na Alemanha. Wacken, os outros festivais de rock que tem na Europa. E aí fizeram Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Tatuquara, Rock in Rio Rio Branco do Sul, Rock in Rio Tapejara do Oeste. Pelo amor de Deus, pare com Roberto Medina, pare com isso. Rodrigo, pare com isso. Você é músico, você não precisa disso aí. Você já participou de festival com várias bandas? Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa isso. Meu Deus, as pessoas com faixa da Anitta esperando o show do Weezer e com a camiseta do Aerosmith. Que droga isso, pelo amor de Deus. Não é amargura, é nojo. Camarada Rodrigo, queria desculpar hoje, né? Olha, o nível ultrapassou, né, as raias da insuportabilidade, mas você pode discorrer ainda sobre o bom posicionamento do Rock in Rio. Inclusive, uma pergunta: o Rock in Rio merece chamada ainda de Rock in Rio? Nunca! Eu acredito que. Professor Vidal, com licença. Por favor. Essa amargura toda do professor Vidal, a gente tem que entender que deve ter faltado o Rivotril para ele hoje, porque talvez a farmácia não tenha entregue ainda na casa dele, que já é um senhorzinho já, né? Tá meio pancada da cabeça, né? O Rock in Rio se tornou uma marca, como todos nós sabemos aqui que se tornou uma marca. Então existem vários estilos dentro do Rock in Rio, mas claro, ainda as grandes bandas de rock, de metal, se apresentam no Rock in Rio, graças a Deus, né? Mas enfim, há necessidade hoje, eu não vou dizer infelizmente, mas gostaria de dizer infelizmente, internamente, já exteriorizando essa minha visão, de que, infelizmente, né, o Rock in Rio ele acabou abrangendo outros estilos, até estilos que realmente eu não gosto. Nesse ponto, talvez o professor Vidal ele venha
venha para o nosso lado, né, o lado Jedi da força, né, não para o lado negro, que ele está com esse amargor todo hoje, Sexta-feira Santa, né, enfim, sabe como é que é. Professor Vidal, suas últimas considerações, e aí vai uma pergunta para o senhor encerrar essa sua fala rebuscada, essa sua fala amargurada, mal-humorada, temperada, mal temperada, né? Você acha que festival de música não presta, então? É o seguinte, Rock in Rio, realmente, o Rodrigo tem razão, virou uma marca, é para vender, é para chamar as pessoas, vender, tem parquinho de diversão, tem roda gigante, tem tirolesa, é muito ruim, virou, isso sei lá, virou, é ruim para o rock and roll, é ruim, né? Virou, olha o que o Rodrigo falou, virou isso. O primeiro Rock in Rio teve Ney Matogrosso e Elba Ramalho. O que você tem para falar, Rodrigo? Fecha essa tua boca cheia de dente. Você não sabe o que você tá falando. Porque eu sou... Cara, pare de falar besteira. Festivais de música onde as grandes bandas, eu não tô dizendo que não foram grandes bandas, são até que tocam 40 minutos, é ridículo. Eu não vou, não quero ir, não irei, não faço questão de assistir nenhum Rock in Rio, nenhum festival. Tenho dito, eu não sou amargo, eu sou realista e verdadeiro, e vocês ficam aí defendendo esse tipo de coisa. E de que lado você está, Rafael Lobo? De que lado você está? Antes de eu finalizar o quadro, eu quero passar a palavra para a camarada Rodrigo para ele dar as suas últimas considerações sobre a esse quadro hoje, que foi um quadro rebuscado e nebuloso. Camarada Rodrigo. Então, eu acredito que nós precisamos ter assim a mente aberta, precisamos ser tolerantes, né? Independente, como eu já disse, o Rock in Rio virou uma marca, mas não podemos ser assim tão rançosos e tristonhos e com problemas até, digamos assim, mentais. Não, brincadeira, mentais também fica um pouco demais, né, para o professor Vidal, mas nada que um bom Rivotril não adianta. Finalizando o quadro, então, eu queria dizer que o Rock in Rio 1 para mim foi um deleite. Eu era adolescente na época, eu era sensualíssimo, charmosíssimo, muito menos do que sou hoje, mas eu já era, inclusive, né? Mas as bandas que participaram lá, e os dois também foi, né? Então, as bandas que eu gosto até hoje, de Blitz, de Titãs, o próprio Lobão, que eu defendo, você sabe muito bem disso, né? E aí o próprio Queen, Whitesnake, essa turma toda aí. Então eu vou defender sim a velha guarda, e como o camarada Rodrigo comentou, virou uma grande marca que fatura muito dinheiro, por isso o Rock in Rio Lisboa. O professor Vidal não tem essa visão, né, corporativa sobre, ele é pessoa de matemática, mas não sabe contar dinheiro, então lamentavelmente ele vai ficar nessa visão atrasada sobre o negócio da música. É que eu tenho a dizer. Então o Rock in Rio fica como Rock in Rio, como um festival, como outro qualquer, e que cante Zé Ramalho, que cante Carlinhos Brau, é uma merda, mas é isso aí, galera. Então o Rock Pauleira hoje encerra por aqui. Queria agradecer a presença do camarada Rodrigo, do professor Vidal, né? E dando aquele conselho, né? Não deixem de tomar os seus remédios na hora certa, ok? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Nos falamos. Então, fomos lá, né? Rock in Rio 3. Rock in Rio 3, que ia ter o Iron Maiden com a volta do Bruce Dickinson, um show maravilhoso também do Rob Halford, que foi espetacular, show do Sepultura e tal, mas isso não importa. Importa que a gente estava indo para lá, 2 ônibus, para o Rio de Janeiro, e de repente alguém teve a ideia brilhante de parar no McDonald's. Mas não era uma loja do McDonald's gigantesco. Era um quiosquinho do McDonald's. Pararam, desceram 90 pessoas de cabelo comprido. E ao chegar no McDonald's estava escrito assim: funcionário do mês, Jefferson. Pense, 80 pessoas gritando: Jefferson, Jefferson, Jefferson. O pobre do menino saiu lá de trás da chapa, provavelmente, com o olho que parecia um mangá desse tamanho. E o pessoal querendo ser atendido por ele. Coitadinho, todo mundo tratou o Jefferson super bem, mas deu uma dó do guri. E aí pessoas, aqui quem vos fala é Ali Malina Tatu no quadro Ink and Roll, aqui no Jungle Box.
dia eu vou estar falando das tatuagens do Lemmy, do Motorhead, O Lemmy, ele tinha 3 tatuagens, 2 que apareciam mais, né? Em 79, quase 80, ele fez a famosa Ace of Spades, né? Born to Lose, Live to Win. E essa tatuagem ele fez em Amsterdã, no estúdio do Hank Punk, que inclusive existe até hoje. O Hank Punk, o tatuador, ainda está vivo e está descendo agulha na galera. Em 91 ele fez mais 2 tatuagens, né? Que é aquele escudo índio com a fênix em volta, e ele tem um símbolo do signo de Capricórnio no ombro esquerdo. Depois, em 2010, ele retocou essas tatuagens com a Kate Von D, né? Coisa que eu não faria, cara. A gente, como tatuador profissional, tem um lema, um esquema de honra de não mexer no trabalho do outro. A não ser que você tenha tido algum problema com o tatuador, ou o cara foi embora para outro país e tal. Mas eu não retocaria, porque as tatuas têm essa coisa também de envelhecer junto com a gente, né? Elas são partes da história, elas são cicatrizes permanentes, né? E eu, como tatuador, não mexeria, já não mexi em muitas, que os caras chegam com tatuagem aí como a dele de 30 anos atrás. Aquilo ali é uma história, cara, aquilo ali não precisa estar bonito agora. As tatuagens, eu acho que ela tem que envelhecer junto com a pessoa. Falhar um pouco, isso aqui é na vida, acontece muita coisa também, então eu não sou muito a favor, principalmente, de mexer em trabalho de outros tatuadores, e sou a favor que as tatuagens envelheçam naturalmente com a gente na nossa pele. Uma declaração que o Lemmy fez sobre as tatuagens dele, ele fala que ele não fez para passar mensagem para jovem, para ninguém, ele fez mesmo para as garotas. Aí, Lemmy! No mundo das tatuas, o retrato do Lemmy hoje é um dos mais feitos, né? É uma das referências assim do rock que é mais feita no mundo da tatuagem. Inclusive eu ainda tenho uns espaços aqui, tô pensando em fazer um retrato dele bem da hora, fazer preto e cinza. Eu acho que as tatuagens preto e cinza, já dá uma dica pra galera, eu adoro tatuagem colorida também, só que as preto e cinzas têm uma durabilidade maior, né? O pigmento ele não trabalha tanto com a melanina sob o efeito do sol, então tatu preto e cinza, a durabilidade eu acho maior, assim. A colorida você tem que cuidar mais, ela dá uma queimada um pouco. Para os europeus, que são bem mais claros e o clima é diferente, para eles é legal. A gente aqui pega muito sol, inclusive tem umas tintas gringas que fizeram questão de não registrar aqui no Brasil, porque a mudança por causa do clima, da tonalidade da tinta na nossa pele, ela dá bastante diferença, e a gente está tendo um problema agora na Europa dos caras querendo banir o pigmento azul e o verde, cara. Porra, os caras querendo influenciar na arte, mano. Cada um faz o que quer, velho. Tatuagem é uma coisa muito pessoal. Eu não me aprofundei muito ainda na questão do porquê deles proibirem. Pelo que eu soube, são os pigmentos mais difíceis de serem retirados, mas é por isso que eu digo, a tatuagem é uma coisa que você tem que ser responsável consigo mesmo, porque é uma coisa que você, teoricamente, é para ficar com o resto da vida dela, né? Pode vai pensar, tem caso de tirar tudo, mas eu sou a favor de repente de cobrir, porque a retirada de tatuagem fica tipo uma queimadurazinha ali, eu não curto. Eu não tô falando aqui pra galera não fazer tatuagem colorida, eu faço tatuagens coloridas nas pessoas e em mim, adoro tudo, só que são tatuagens que despendem de um cuidado maior, entendeu? Você tem que estar sempre usando um protetor solar e tal. As pretas e cinzas daí já elas não despendem de tanto cuidado assim, sabe? Tem que cuidar também. A galera acha que é só arriscar e coisa, você tem que estar na tua pele, né, velho? E principalmente na parte da cicatrização, assim, tem que ter um cuidado bem legal na primeira semana. Então é isso aí, pessoas, espero que tenha esclarecido algumas coisas. Falamos das tatuagens do Lemmy, que são poucas, né, mas são tatuagens bem legais, muito reproduzidas assim.
pra galera que curte o rock and roll e tatuagem. Então vamos ficando aqui mais um dia no Wink and Roll, aqui no Jungle Box. Até a próxima, mantenham-se firmes. Você é tímido, introspectivo e passa muito tempo sempre olhando para baixo? Muito provavelmente você é um shoegazer. Tome um pouco da depressão herdada de bandas como Bauhaus e Joy Division, psicodelia, guitarras muito distorcidas e uma atitude triste. Temos então uma manifestação do rock que foi chamada, pejorativamente, é bom ressaltar, de shoegaze. A atitude shoegaze é justamente essa, de tristeza de estar olhando sempre para os seus pés, os seus sapatos, nunca encarando as pessoas de frente. O rock, no estilo shoegaze, é caracterizado por muitas distorções de guitarra, formando paredes sonoras, temas sensíveis, vocais delicados e tristes, acompanhados de muito barulho. Os maiores expoentes dessa manifestação são bandas como My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain, Ride e Slowdive. Para muitos críticos e estudiosos da história do rock, o shoegaze nasce oficialmente em 1988 com o álbum Isn't Anything, da banda My Bloody Valentine. Álbum que influenciaria logo o surgimento de várias outras, como as que eu já citei. Mas existem controvérsias quanto ao nascimento dessa manifestação. Como eu já citei, eu e muita gente achamos que o shoegaze nasce mesmo com a Joy Division, passando ao longo da história do rock, principalmente do rock britânico, por outras bandas que vieram a reforçar essa atitude triste, como The Cure, apesar de estar ligado ao gótico, tem muito dessa atitude triste, ou o Echo e The Badman, e tantas outras bandas que foram pavimentando o caminho para que, mais tarde, o que foi chamado, e ainda é chamado de shoegaze, pudesse se manifestar na sua amplitude. A denominação shoegaze nunca foi aceita por essas bandas. Ela veio da imprensa e era um termo pejorativo, como eu já disse no início do vídeo. A atitude shoegaze, que deu esse nome, tem algumas histórias, como por exemplo a própria timidez dos músicos que tinham medo ou vergonha de encarar a plateia, por isso estavam sempre olhando para baixo. Outras histórias dão conta dos pedais, já que o estilo usa e abusa das distorções. Então, aqueles pedais tinham que ser manipulados o tempo todo, o que fazia com que os músicos olhassem para baixo. Outras histórias dão conta das letras em papéis no chão. E então, enquanto tocavam e cantavam, os músicos o tempo todo estavam olhando para baixo. A verdade é que todas essas situações aconteceram em um momento ou outro. E claro, o Brasil teve e tem os seus representantes. O auge do shoegaze foi na década de 90. E o Brasil acompanhou essa corrente e gerou bandas como Second Coming, Weird ou Swamps, bandas que já não existem mais. Nos dias de hoje nós temos bandas como Terra Plana, Gordura Trans, Lumber, Loop de Loop, Laura's Problem, que mantém a chama do shoegaze viva. Então, se você é uma pessoa triste, mas não se veste de preto e nem dança para a parede, certamente você é um shoegazer.
shoegazer. Esse é o calabouço. E eu, como bom shoegazer, vou agora abaixar a minha cabeça vergonhosamente pelo meu inglês ruim. Até a próxima semana.